Oi, eu me chamo Bianca Celeste e eu estudo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente eu estou no 6º período do curso de licenciatura em matemática e eu ingressei no PIBID quando eu estava no finalzinho do 3º período do curso, e isso aconteceu em 2020. Então eu participo do PIBID, né, da versão do PIBID 2020/2021. E nesse vídeo eu quero trazer um breve comentário sobre como foi minha experiência e como me auxiliou na minha formação como professora. E é isso. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar lá por 2020. Em 2020, nossa coordenadora de área, ela pediu pra que a gente elaborasse uma logo para essa nova versão. E entre várias logos elaboradas pelos meus colegas, todas lindas, a minha foi escolhida. E eu fiquei muito feliz, porque nessa logo que eu vou deixar aqui, eu quis trazer o ensino remoto, que era algo novo pra gente, com o ensino presencial. Então, essas 4 figuras que eu coloquei encaixadas, traz o ensino remoto encaixado com o presencial. E assim, porque naquela época, em 2020, uma aula no Meet, uma aula virtual, era algo novo, era algo diferente, todos tinham medo, os professores não tinham experiência, os alunos também não tinham experiência, então era algo novo para todos, tanto para os alunos quanto para os professores. E foi legal porque ao longo do PIBID a gente conseguiu fazer com que esse ensino remoto ele trouxesse didáticas tecnológicas que trouxe os alunos para a nossa sala de aula, e a gente conseguiu estabelecer essa conexão com os alunos como se a gente estivesse em uma sala. E isso foi muito legal, porque no início a gente ficava com muito medo de não conseguir estabelecer essa conexão com os alunos e de não conseguir dar uma aula, não conseguir fazer com que os alunos aprendessem o conteúdo que a gente queria aplicar. Todas as propostas que a gente elaborou, né, que eu elaborei junto com meus colegas, eu elaborei na Escola Estadual Aline Pichetti, em Curitiba, né. E a primeira proposta foi com a minha colega Amanda, que eu conheci no PIBID, que agora a gente elaborou outras atividades, a gente elaborou outros planos e aulas, enfim, o PIBID trouxe essa amizade. E nessa situação de ensino que a gente aplicou para um 6º ano, e foi difícil porque a gente não conhecia os alunos, a gente não conhecia o nível que eles estavam. Então a gente foi, com o auxílio da nossa professora e supervisora, Valderez, a gente foi construindo esse plano de aula, a gente foi pegando conexão com os alunos, apesar de ser presencialmente, e ter essa dificuldade de conhecer os alunos ou deles ligarem a câmera para conversar. Eles foram bem participativos, eles gostavam de conversar com a gente e eles tinham curiosidade em perguntar o que a gente iria fazer ou qual jogo iria aplicar. Então, assim, foi muito legal porque eu tinha um certo medo no início por não conseguir essa conexão e não conseguir trazer os alunos para a sala de aula. E esse medo foi se perdendo ao longo das atividades que a gente aplicava. Então a gente elaborou todo esse ensino, construiu todo o nosso plano de aula em cima de um jogo. O jogo foi o Sudoku, só que o Sudoku da matemática. E os alunos adoraram. E nessa situação de ensino, a gente reuniu mais 2 duplas para participar com a gente. Então, assim, a gente montou uma sala no Classroom, a gente fazia reuniões para saber qual jogo, qual situação de ensino cada um era aplicado. A gente deu aula no Meet para os alunos, fez um cronograma para os alunos se inscreverem, porque como era início, a gente não tinha experiência, então a gente, nossa coordenadora, né, nos auxiliou e pediu para que a gente montasse um Classroom com 20 alunos, né, fazer inscrições para eles, fazer um vídeo chamando para que eles participassem sobre o que a gente ia relatar e sobre cada conteúdo que seria abordado com diferente didática. Foi muito legal porque no início a gente pensou que os estudantes não iriam fazer, não iriam gostar, não iriam se inscrever,
mas no final a gente se surpreendeu porque o número de vagas, né, 20 passou, a gente teve mais inscrições e aí a gente queria colocar todos os alunos para participar, para trazer o interesse deles, né, fazer com que eles se sentissem importantes em participar. E o conteúdo abordado, a gente abordou sobre números naturais. E aí, nossas colegas, né, a Vitória e a Lívia, elas iniciaram um conteúdo falando breve sobre o que é adição e subtração, fazendo contas básicas para que eles entrassem no conteúdo, né, fazendo relembrar o que era uma adição, o que era uma subtração. E em seguida, eu e a minha dupla Amanda, a gente iniciou com um sudoku, pois eles já sabiam o conteúdo, né? E já sabiam as operações. E posteriormente o Wellington, com a dupla dele, aplicou um jogo chamado ASMR, que fazia as 4 operações. E os alunos ficaram todos entusiasmados em cada etapa, né? Em cada jogo, porque em cada jogo ele tinha suas diferenças. Um usava mais a tecnologia, o jogo do Wellington usava mais a formação, os alunos tinham que fazer o tabuleiro para poder jogar, e cada jogo eles expressavam uma maneira diferente e também expressavam o conhecimento deles, e que foi muito importante. Então essa experiência trouxe algo muito legal, porque eu gostei da interação dos alunos, eu gostei de trabalhar com o sexto ano, aplicar situações com o sexto ano, porque eles davam atenção, eles mostravam que eles queriam aprender cada vez mais e eles ficavam empolgados, porque ficavam perguntando: quando vai ser a próxima aula, professora? Ficavam tristes, pois foi uma duração de 15 dias, então a gente tinha uma aula por semana. E era como se fosse um curso para eles. E foi muito prazeroso, tanto para eles quanto para a gente, porque cada um pôde aprender de uma forma. Nós, como professores, tendo a primeira experiência em aplicar, alguns a primeira, outros já tinham uma experiência em sala, e os alunos por estarem ali vendo algo diferente, uma didática diferente daquela remota que eles estavam acostumados, né, com uma aula mais tradicional, com a aula no Moodle, assistindo aula Paraná. E, enfim, foi algo muito legal e muito interessante que eu vou sempre marcar, que eu vou sempre lembrar. Bom, a minha segunda situação de ensino, eu apliquei, eu montei ela sozinha, então eu já fiquei um pouco com medo, sozinha entre aspas, né, porque eu tinha minha professora supervisora me apoiando, me auxiliando, falando que eu tinha que modificar na situação, no aprendizado, e as coordenadoras de área também nos dando suporte para essa montagem. Só que eu iria aplicar ela sozinha no Meet, então eu não teria mais minha dupla, o que gerou um pouco de medo, mas que aos poucos foi passando. Então, nessa situação, eu ainda apliquei com o sexto ano, porque eu gostei muito de trabalhar com eles e eu gostei da turma, então era uma turma que eu já estava familiarizada, eu já sabia qual conteúdo aplicar e eu já sabia o nível da sala de aula, que era um nível mais avançado comparado a outras escolas. Então, o conteúdo que eu apliquei nesse sexto ano foi sobre geometria plana e espacial. A gente montou formas geométricas e a gente utilizou gomas de mascar, que eu vou colocar as imagens aqui, e cada aluno, né, eles se empenharam, eles participavam da aula, eu perguntava algo, ou falava para um aluno responder, ou ler algum slide, e o aluno respondia, eles conversavam comigo, então a todo momento eles não me deixavam sozinha no Meet, né, que é algo que a gente se sente sozinha, porque a gente não tá em uma sala de aula, então a gente não sabe o que o aluno tá fazendo em casa, mas ali no momento eu sentia que eles estavam participando, estavam compreendendo do assunto, o que me deixou bastante feliz e bastante aliviada, e tirou todo o medo que eu tava no início de aplicar uma situação de ensino sozinha.
E foi muito legal, foi muito interessante. Os alunos fizeram um vídeo mostrando eles montando o cubo, eles pediram para montar uma pirâmide, eles pediam para montar outras formas geométricas. Então foi muito interessante, foi muito legal trazer essa experiência também, porque eles gostaram. Eles perguntavam se eles podiam comer as gomas de mascar, e enfim, foi algo muito legal também e que eu vou levar como uma experiência positiva na minha formação, que eu sei que os alunos irão gostar se eu resolver aplicar, se eu conseguir aplicar em sala de aula em outro momento. A última experiência que eu vou contar aqui aconteceu em dezembro e aconteceu de forma presencial, então eu estava muito empolgada para aplicar uma situação de ensino que eu não tinha aplicado ainda de forma presencial. E essa eu fiz com uma dupla também, minha dupla Karina, minha colega do PIBID, e a gente aplicou também com o sexto ano, então todas as atividades que eu fiz no PIBID eu apliquei com o sexto ano. E foi muito legal. Nessa, os alunos já estavam aprendendo sobre o que era a área, o perímetro de uma figura plana. E ali a gente elaborou desde outubro um plano de aula que englobasse a turma e um aluno com laudo. Então, o laudo que a gente trabalhou na escola foi o laudo de TDAH. A gente tinha uma aluna na escola com esse laudo, né, com TDAH, e a gente elaborou essa situação para a inclusão dessa aluna junto com os outros alunos. Mas isso não quer dizer que a gente fez uma aula exclusiva para ela, porque isso seria uma exclusão. Então, o que a gente fez? A gente elaborou uma aula para todos os alunos de um nível igual, em que todos pudessem participar e ter uma contribuição nessa aula. Minha colega, ela assistiu mais aulas, ela acompanhou mais aulas nessa turma. Então, eu não tinha muito conhecimento dessa turma, mas foi muito legal, porque os alunos também participaram. E o nosso conteúdo, a gente aplicou, né, áreas e perímetros e das figuras com o ensino que eles gostavam, que eles comentavam com o professor, que eles assistiam Naruto, o mangá, né, a série Naruto. Então a gente montou todo um plano em cima do Naruto. A gente fez cartazes, a gente fez um mapa do Naruto, a gente aplicou todo o conteúdo em cima do que eles gostavam. E no início a turma estava bem agitada, eles não queriam aprender ou eles ficavam brincando, conversando. Eu acho que por a gente ser nova na sala de aula, por eles não terem um conhecimento presencial da gente, só remotamente. Então eu acho que foi difícil prender a atenção deles, mas que no final, quando a gente montou um origami com eles, eles mudaram totalmente, eles queriam aprender, centralizaram ali, porque era algo didático, lúdico e que eles não sabiam fazer e ficavam perguntando. Então foi muito legal também essa experiência, porque trouxe pra gente o que a gente deveria aplicar ou o que a gente deveria mudar nessa situação para trazer mais atenção dos alunos, tanto os alunos com laudo, tanto os alunos sem o laudo, né? E foi muito interessante também. E foi muito legal aplicar cada situação que eu presenciei no PIBID. E essas situações, todas as situações, elas contribuíram para minha formação, elas contribuíram para minha experiência como professor, porque quando eu montei meu relatório, elaborei meu relatório, eu pude perceber minha evolução, tanto na escrita quanto no pensamento de montar um conteúdo, de montar um plano de aula para um aluno, para uma sala de aula, meu pensamento diferente, meus recursos didáticos, toda a elaboração, isso em 2020 era totalmente diferente de agora, como eu penso em 2022. Falar do PIBID é algo importante, o programa é algo importante para os alunos, porque ele traz experiências, ele traz oportunidades para nós, ele traz conflitos, porque às vezes você pensa em algo para aplicar e o teu colega, teu amigo, ele pensa em outro e aí vocês discutem sobre o que seria melhor para aplicar. Então, assim, o PIBID, ele traz algo muito bom e inovador, porque você tem aquela experiência como professor antes mesmo de se formar.
o que é muito bom, porque quando você chega na sala de aula, você tem receio, você tem medo de não ser um bom professor, você tem medo de usar os recursos didáticos errados, e o PIBID, ele te auxilia nisso, o PIBID em conjunto, seja os seus colegas, seja as professoras supervisoras, as coordenadoras, elas te ajudam em cada situação. Então isso contribui muito para minha formação, contribuiu para minha formação e para minha experiência como professora. E falar que o PIBID, representar o PIBID em uma palavra ou uma imagem é muito difícil também, porque ele é algo imenso, quando a gente fala dele, quando a gente fala sobre isso, é algo imenso que é tão difícil colocar exclusivamente em uma palavra ou em uma imagem, mas que é algo único. Espero que vocês consigam compreender, ter um pouco da experiência que eu marquei aqui, embora eu falei muito rápido, mas que para mim foi algo muito importante. E espero que vocês tenham tido esse contato e que o programa continue em outras versões, que o governo consiga continuar em outras versões, para que não só eu, os alunos que já participaram, mas que outros que venham participar tenham essas experiências também junto com a gente. Então, assim, a palavra que eu colocaria para simbolizar o PIBID é a oportunidade da gente crescer como professor, oportunidade de novas experiências, oportunidade de errar, oportunidade de acertar. Então, o PIBID é algo único. E eu vou deixar aqui uma imagem que represente, embora seja muito difícil escolher, e que represente o PIBID como um todo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei a minha participação no PIBID e quero muito que outras pessoas também tenham essa experiência, essa oportunidade de participar do PIBID e ver como ele é um grande auxílio nas nossas vidas. E é isso, tchau!